Vamos ler juntos o que está no telão? 1, 2, 3. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém? Feche os seus olhos. Glória a Deus. Que momento maravilhoso. Como é bom cultuar. Como é bom estar aqui. Ore a Deus. Não deixe de orar. Fale com Ele. Diga a Ele que você precisa muito de ouvir a palavra, de ouvir a voz dEle. Senhor, nós precisamos muito ouvir a Tua voz, Pai. Precisamos muito como igreja de ouvir os Teus desejos e as Tuas vontades para as nossas vidas. Queremos Te agradar, não sabemos como, porque, como disse o Teu Filho, olhamos para nós e não vemos nenhum bem em nós, mas sabemos que em Ti, Senhor, podemos ser santificados, e em Ti, Senhor, podemos encontrar um caminho de agradecimento pelo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda faz. Dá-nos o privilégio de ouvirmos a Tua voz. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu queria muito poder chamar a atenção dos irmãos para uma questão muito importante. Eu estava lendo esse texto, o contexto do capítulo 8 ao fim do capítulo 9 é um contexto que, se observado a partir somente de uma ótica, nós vamos adentrar um tema que incomoda muita gente nos nossos dias, e que o nosso irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, entendia que ia incomodar, porque em um de seus ensinamentos ele diz que não ia ser pesado à igreja, para que ele não fosse uma barreira entre o ímpio, entre aqueles que viviam sem Cristo e Cristo, porque ele sabia que a questão monetária, a questão do dinheiro era uma coisa que incomodava já muito lá, e incomoda aqui, e nós temos que admitir que isso tem sido uma barreira entre as pessoas e o conhecimento de Deus. Muitas pessoas não vêm à igreja, muitas pessoas não aceitam estar em uma igreja, porque acham que vão estar na igreja e os pastores vão ficar pedindo, e é isso mesmo que acontece. Infelizmente tem pessoas que estão liderando igrejas que não observaram esse conselho de Paulo, dizendo que ele não ia ficar pedindo o sustento, ele tinha direito, mas ele não ia ficar pedindo o sustento, e nem ia obrigar que a igreja o sustentasse, porque ele sabia que isso ia se tornar uma barreira entre os homens e Deus, e ele foi inspirado por Deus para entender isso, porque hoje a gente entende isso olhando a igreja. Quantas pessoas você conhece que por conta dessa pedição de dinheiro, dessa manipulação toda, de toda essa pressão em cima da grana, elas têm arrepios só de falar em igreja? E aí você convida ela para vir a um culto na nossa igreja, você tem que primeiro convencer ela que ela vai chegar aqui e não vai ouvir falar de dinheiro, assim, Jéssica? Olha, vamos lá na igreja, você vai ouvir uma palavra. A primeira coisa que o ser humano fala aí fora é: eu lá na igreja fazer o quê? Para ouvir o teu pastor ficar me arrebentando, querendo meu dinheiro? E aí você tem que ficar convencendo ele ou ela de que nosso ajuntamento, o tema não é dinheiro, de que o tema do nosso ajuntamento é adorar a Deus, é ouvir a palavra, é ouvir os preceitos, é ser exortado pela palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus possa nos levar a um caminho de santidade e de uma forma gloriosa nos levar à salvação de nossas almas. Mas você tem que confessar, e eu também, que muitas de nossas tentativas são frustradas, porque tem tanta coisa nesse nível no nosso país, que é difícil
convencer a pessoa que nossa reunião não é em torno disso. Inclusive, na sexta-feira, eu compartilhei algo nas minhas redes sociais, não sei se vocês viram, meus irmãos, que são meus amigos na rede social, praticamente todos são, que sem querer naquele canal ID History, ID, né? É um canal de investigação, não sei se você já assistiu ele, é um canal que mostra fatos reais e são ilustrados por atores, mas com vídeos reais. Vocês conhecem? Com vídeos reais sobre aqueles casos de assassinatos e de roubos. E na sexta-feira passou, porque um dos episódios chama Religião e Crime, se você vê. E na sexta-feira passou a história de um homem chamado Jim Swaggart, que muitos dos nossos dias não conhecem, não sabem quem é, não sabem quem é esse rapaz, quem é essa pessoa, e passou a história dele, e eu compartilhei, disse, olha, agora está passando, porque eu fiquei muito assustado, quando o ID History pegou a história dele e remontou toda a trajetória de Jim Swaggart e a sua queda, e o que envolvia, o que os investigadores conseguiram provar em torno da história desse homem. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei tão assustado com isso, tão assustado, que passou fatos reais, imagens reais, dos programas de televisão dele, da época, 1970 e pouco, 81, 82, passou os programas de televisão dele, e os quadros de programa de televisão dele, e eu fiquei simplesmente desesperado, porque hoje, os quadros de televisão religiosos do nosso país, é exatamente a cópia de tudo que Jim Swaggart fazia. Então, durante a tarde ele falava às mulheres que ficavam em casa, durante a madrugada ele falava aos drogados, durante a manhã ele falava aos empresários, porque a história conta como ele se tornou o top da televisão norte-americana e mundial, porque ele conseguia falar aos públicos corretos na hora certas, e toda a estrutura de programa é exatamente o que está acontecendo no nosso país. A questão é que, em seus entreveiros com outros pastores, ele denunciou um homem que era maior que ele, que era mais visto em televisão do que ele, mas ele denunciou para que ele pudesse ficar com os telespectadores daquela pessoa. Contratou uma equipe de investigadores e mandou atrás daquele determinado pastor, e encontrou aquele pastor que era o top, mais que ele, nos Estados Unidos, e encontrou aquele pastor em prostituição. Filmou e chamou ele para uma reunião e disse, ou você para ou eu te denuncio para o mundo. E o homem não acreditou, não parou, e ele então denunciou o homem para o mundo, e os Estados Unidos simplesmente escurraçou aquele homem de dentro da igreja, e escurraçou também de suas casas, ficando assim Jim Swaggart com toda a clientela dele e do homem. Ele chegou a faturar $500 milhões por dia em ofertas. 500 milhões de dólares por dia em ofertas, porque os apelos eram constantes. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo disse isso, que ele não ia forçar uma coisa que para ele era certo, que a igreja o sustentasse, o que é diferente disso que eu estou falando. Mas ele disse, eu não vou forçar para que eu não seja um empecilho entre os homens e Deus. O tema do capítulo 9, 8 e 9 é contribuição. Só que eu disse a vocês que se a gente simplesmente ouvir
superfluamente esse texto, nós não vamos compreender e vamos sempre nos arremeter ao tema contribuição monetária, o que hoje trata-se de uma coisa que incomoda muito a gente, mas não é só sobre isso que eu gostaria de pregar essa noite. Eu gostaria mesmo de poder chamar a atenção dos irmãos, primeiro que esse formato, contribuição, foi o formato que Deus escolheu para a humanidade. Você consegue perceber isso? Que Deus escolheu esse formato para que a humanidade vivesse. Irmão, eu quero te levar a entender o valor da contribuição. Esquece monetário, esquece o dinheiro. Eu estou falando da contribuição. Olha para você, olha para a tua história, olha para a tua vida e perceba como é maravilhoso quando você precisa literalmente de algo e um ser humano surge para contribuir com você. Porque contribuição é o ato de contribuir, é se doar, é apegar-se, é ajudar. É isso que quer dizer contribuição. Eu estava lendo esse texto por esses dias e estava dizendo, meu Deus, Deus escolheu que a humanidade vivesse debaixo dessa lei, a lei da contribuição. Porque a contribuição é algo indispensável para as nossas vidas, ou não é? Olha para a tua história, veja quantas vezes você, passando pela vida, dentro ou fora da igreja, olha para a tua vida e veja quantas vezes você estava em situações em que você precisava de uma contribuição, em que os teus braços não alcançavam determinada situação, e você precisou de alguém que fosse a extensão dos seus braços, a fim de que você pudesse alcançar determinada situação. Então, eu fiquei pensando que desde que a gente nasce, nós dependemos da contribuição e também somos convidados a contribuir. Veja se não é isso. Nós estávamos hoje com o Gleison e a Dezinha, e eu estava vendo os bebezinhos, estou vendo os bebezinhos da igreja, né? Os mais novinhos, acabaram de chegar na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja, e a gente fica vendo os pais com os seus bebezinhos nas mãos, aquela criança que precisa de contribuição 24 horas, se o pai e a mãe não cuidar, morre. Aí você diz, mas é só a mãe que está, é o pai que está contribuindo com o filho, e eu te contrario dizendo, em hipótese nenhuma, cada sorriso daquele, cada piscar de olho, cada mamamã, cada papapá, cada batidinha de palma, cada nariz escorrendo, cada corrida no quintal, não é verdade? Cada movimento, cada expressão de crescimento, cada sorriso, aquilo parece que a gente olha os pais, a gente que teve esse privilégio de ser pais, a gente sabe que ter um filho é algo imprescindível para a vida de uma pessoa, porque ele inaugura sentimentos que ele jamais vai conhecer sem ter filho. Por isso, todo ser humano deve se casar e ter filhos, para que ele possa sentir coisas que ele nunca sentiu. E eu posso afirmar a vocês que o Luca contribuiu na minha ótica muito mais com a minha vida do que eu com a vida dele. Apesar de muita gente falar para mim, pastor, puxa, eu tenho muito orgulho da forma como você cuida do Luca. Muitas pessoas dizem isso. Olha, pastor, eu quero muito cuidar do meu filho como você cuida do Luca. Alguns outros pais também que tomam conta de seus filhos e acham que nós estamos contribuindo com a vida do Luca. Olha, porque o Luca começou a tocar,
desde pequenininho, e o pastor sempre apoiando, a pastora sempre apoiando. Meu irmão, eu cantava esse hino que nós cantávamos agora, ao Rei dos Reis consagro, dentro do meu quarto, porque de domingo de manhã, eu chegava de madrugada drogado, pela manhã, entre 7 horas, 8 mais ou menos, chegava drogado em casa, armado, vindo da noite, vindo do crime, vindo das drogas, totalmente destruído. E a minha mãe costumava limpar a casa aos domingos de manhã, assim, passar um pano, porque a nossa empregada era uma pessoa já de casa, e às vezes ela deixava uns alfazerzinhos em casa, e minha mãe acabava fazendo de dia de domingo. E domingo de manhã minha mãe tinha costume de pôr a mesa de café da manhã, e minha mãe é muito ignorante com essas coisas. Ela põe mesa de café da manhã com 5 tipos de frios, com 3 tipos de pão, e ela queria que a família toda tomasse café da manhã, só que eu tinha acabado de chegar, e estava sem condição nenhuma de sair de dentro do meu quarto, parecendo um bicho. Então ela costumava colocar o CD da Aline Barros, que se chamava Consagração, o CD que essa música encabeçava, que essa música era a música de trabalho. Então ela aumentava na sala, e eu ficava dentro do quarto, Romildo, drogado, cantando essa música, desesperado, porque eu não conseguia dormir. Alguém já usou droga química aqui, sabe que a gente não consegue dormir. Eu não conseguia dormir, e eu ficava cantando essa música, olhando para o teto, e eu amava a hora que ela começava a cantar a honra, a glória, e o louvor, e o poder ao Rei dos Reis. E eu amava cantar lá dentro, e minha mãe achava que eu estava lá dentro todo rebelde, e eu estava lá dentro chorando, cantando o Ronaldo, e adorando a Ele, e eu pedindo para Ele me tirar daquela vida, porque eu não queria ser aquilo, mas eu também não acreditava que Ele existia. Então eu ficava cantando, dizendo: o Senhor existe mesmo? Se o Senhor existe, me ajuda então, faz alguma coisa por mim, porque olha a minha situação. E hoje eu tenho o privilégio de ver o meu filho solar a música que eu cantei enquanto desgraçadamente drogado estava. Você consegue compreender que nós contribuímos um com o outro? Quando ele sopra, eu vou lá dentro do quarto. A frase que sai da minha boca enquanto vocês estão cantando essa música é: Senhor, olha onde eu estou cantando isso. Senhor, olha onde eu estou cantando isso. Senhor, olha onde eu estou cantando isso. Porque hoje eu estou cantando isso dentro da igreja que eu sou o pastor, que as pessoas me chamam de Senhor, que as pessoas têm apreço por mim. Mas há 20 anos atrás eu cantei essa mesma música dentro de um quarto, que as pessoas me chamavam de traste, de desgraçado, de bandido que tinha que morrer, de homem que não presta, de criança, de jovem que não prestava para ninguém, que só fazia a família sofrer. Você compreende? Nós nascemos para contribuir uns com os outros, e a gente acha que a gente contribui mais com os filhos, e não é nada disso. Eles contribuem muito com a gente quando eles começam a crescer, e eles começam e contribuem sempre, em todos os aspectos. E eu queria chamar a atenção de vocês, a nossa atenção, sobre esse tema: o quanto alguém já contribuiu com você, Eliseu. Irmão, fale a verdade, receber a contribuição de alguém é bom, não é? Fala a verdade. Quando você está naqueles momentos da sua vida desesperadamente perdido, nós estávamos falando isso com alguns irmãos: puxa, quando eu cheguei na igreja, meu Deus, quando eu cheguei na igreja, eu estava perdido, eu não sabia o que ia ser de mim, Romildo, não sabia. Quantos estavam aqui que quando chegaram na igreja não sabiam o que ia ser da vida, podiam acenar com as mãos, adorando a Deus? Não sabia o que ia ser da gente. E aí de repente a gente chega numa igreja, um monte de banco vazio, e começam a cantar um louvor. Eu falei para os irmãos do louvor isso na segunda-feira: irmãos, vocês são parte imprescindível para o culto. Vocês não têm noção do tamanho da contribuição de vocês com a fé, com a vida das pessoas, porque música tem um poder especial, canção tem uma coisa maravilhosa por trás dela,
sobrenaturalidade implícita, engendrada na música. E vocês são muito bons, irmão. Vocês já andaram pelas igrejas por aí, irmão? Irmão, tem gente que sofre com música na igreja, e eu disse para eles, não quero levantar a bola deles não, porque aqui não tem esse negócio, mas, irmão, eu já andei para arrebentar, irmãos, e já andei, esses irmãos contribuem com a gente de uma forma brutal, hoje nós estávamos juntos no aniversário de uma irmã, e aí o Val pegou o violão, e ele começou a tocar uma música. Eu falei, Val, pelo amor de Deus, aqui você vai cantar essa música, mano. Ele contribuiu assim com a minha fé, tocando uma corda de violão. Agora você imagina um grupo de louvor dentro de uma igreja. Irmãos, quantas pessoas estão aqui que chegaram pela primeira vez hoje? Foi o que nós ouvimos. Eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez na igreja, o hino que tocou. Te agradeço, meu Senhor, foram tantas provas de amor, causaram tanta dor, a ti, Jesus, meu Redentor, tanta graça em teu olhar, o levou a cruz em meu, quiseste me poupar, se entregou para me salvar, e eu me encontro humilhar. A consciência desse cântico foi entrando. Expresso a minha gratidão, és inexplicável, teu amor é insondável, incomparável. Meu Deus. Aleluia. Fala a verdade, irmãos. É impossível viver sem contribuição. É impossível. Não existe ninguém aqui que viva sem necessidade de que alguém contribua com a sua vida. Ninguém. Deus não criou o ser humano para o ser humano viver sozinho. É impossível que o ser humano viva sozinho. O ser humano que tentar viver sozinho, ele vai entrar pelo caminho de insanidade, provavelmente ficará louco dentro de sua própria mente e não vai conseguir mais perceber o mundo real. Mas feliz é o ser humano que compreende que a contribuição é algo muito especial. É muito especial. Eu me lembro quando, a noite que eu cheguei em casa, porque fui tocado pelo Senhor no carro de um amigo, e eu comecei a chorar dentro do carro de um amigo, e meus amigos começaram a falar para mim, Duda, o que está acontecendo? Você está com algum problema, precisa de ajuda? Eu disse, só me deixa na minha casa. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, por volta de 1 hora mais ou menos, a minha irmã estava orando. Eu vi a minha irmã orar ao longo de anos. Eu chegava de madrugada, ela estava orando. Eu saía às vezes de madrugada de casa, 1 hora da manhã, para ir para a noitada, ela estava orando. E naquela noite eu cheguei e ela estava lá, como teve os últimos quase 8 anos passados, 7 anos e pouco passados. Foi assim que ela passou as noites dela, orando, clamando, pedindo a Deus, suplicando ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia da família dela e do irmão que estava à beira da morte. E naquela noite, eu cheguei em casa e ela saiu do quarto desesperada, porque eu não costumava chegar em casa 1 hora. E eu cheguei chorando, desesperado, e ela perguntou se tinha acontecido alguma coisa, eu disse que não.
mas dirigi a ela uma frase dizendo: se por acaso você conhece Deus? Ela disse: conheço. Eu disse: ele existe? Ela falou: existe. Eu falei: então fala para ele que agora eu vou procurar ele incessantemente, até o dia que eu achar, mas eu preciso que ele me ajude a ver ele, porque eu não consigo ver, mas eu também não quero mais ser o que eu sou. E eu me lembro que a partir daquela noite, a minha irmã foi dormir no quarto comigo, e nós passamos anos dormindo juntos, todas as noites. Nós chegávamos da igreja, ela colocava o colchão do lado, e começávamos a falar da palavra, e ela dormia naquele bendito colchãozinho. Era um colchãozinho bom de dormir uma noite, duas, não de dormir anos. Mas ela dormiu anos. Ela só não dormia lá quando algum amigo queria contribuir comigo também, e ia às vezes dormir em casa. Do contrário, ela já estava dentro do quarto lá, sabendo que ela tinha o irmão de volta. Receber contribuição é demais, irmãos. Eu falo como pastor. Eu ganhei um livrinho do Ju, estou lendo. É um livro de Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana, e é um livro que fala sobre a ação do corpo presbiteriano para salvar os pastores. A ação do corpo da igreja para salvar os pastores, porque eles entenderam que os pastores estavam dando suas vidas no campo, trabalhando, mas que chegava um tempo que ele já não tinha mais vida. Ele estava dominado por depressão, ele estava dominado por angústia, ele estava dominado por problemas, ele estava dominado por dificuldades, por culpas, por preocupações financeiras, espirituais. E eles então decidiram criar um órgão dentro da igreja presbiteriana só para atender os pastores. Eu fico imaginando esses pastores, irmãos, que de repente recebeu uma pessoal na casa dele e disse assim: olha, pastor, hoje a gente não veio aqui para falar que nós vamos sair da igreja, que o senhor está errado, que o senhor está com a cabeça no mundo da lua, que o senhor é centralizador das coisas, que o senhor é ladrão, rouba o dinheiro do dízimo, que o senhor não vê meu dom, que o senhor não vê meu chamado, que o senhor não vê quem eu sou. Hoje nós viemos aqui na tua casa por causa do Senhor. Nós viemos aqui para poder chorar com o Senhor. Nós viemos aqui olhar para a tua vida, pastor. Eu fico imaginando esses pastores que receberam esse trato. Então, receber contribuição é uma coisa maravilhosa, irmãos. Quantos de vocês estão aqui, enquanto eu estou aqui pregando, uns choram? Por quê? Porque pessoas ao longo da sua vida contribuíram com você. E contribuíram de formas tão especiais, que foram únicas. Você deve ter amigos até hoje que você venera, porque um dia bateram na porta da tua casa, empurraram uma cesta básica com bolacha para dentro da tua casa, quando os teus filhos não tinham bolacha para comer. Você deve ter amigos até hoje que, se bater na porta da tua casa pedindo ajuda, você vai dar a tua casa para ele, porque um dia ele falou: mora aí na minha casa, não precisa pagar aluguel, eu estou vendo sua situação. Você deve ter pessoas da sua família que podem morar lá no Nordeste, lá no norte do país, se te ligarem dizendo: por favor, vem aqui, você vai sair daqui agora, vai viajar, vai pegar comprar uma passagem de avião, vai entrar no avião e vai lá socorrer, porque um dia eles vieram então te socorrer. É assim, nós vivemos assim. Só que a gente não percebe esse tema. Fala a verdade, enquanto eu estou pregando, fala a verdade, quanto tempo faz que você não valoriza o tanto de coisa que pessoas já contribuíram com você? Vamos falar da igreja? Irmãos, as pessoas caem de pau em cima da igreja. Porque isso está errado, porque isso não está, porque pipipico, popopog, é um falatório, é um diz que me disse, é um zum, é um falão, é uma coisa. Mas eu vos pergunto, quanto esse irmão que está sentado ao teu lado, ou quanto esse pastor, ou quanto esse grupo de louvor, ou quanto esses obreiros, ou quanto a simples possibilidade de você se sentar nessa cadeira, foi de suma importância para que a tua vida fosse salva?
Quanto? Eu me lembro quando eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei à igreja, eu não conhecia ninguém, mas todo mundo me conhecia. Acabou aquele culto de quarta-feira, os jovens vieram conversar comigo na porta da igreja, dar a mão para mim e dizer: você é o filho da irmã Sônia, não é? É o Duda, não é? Nós estávamos te esperando. Nós oramos por você. Nós oramos para que Deus fizesse uma obra na tua vida. Nós estávamos te esperando. E nós acabamos fazendo tanto amizade, essas pessoas contribuíram tanto comigo. Eu já contei isso para vocês, eu tive 2 grandes amigos na igreja. Um lia e escrevia a Bíblia inteira. E quando ele não aprende, ele não conseguia compreender, ele ficava escrevendo até conseguir. O outro era um intelectual que não conseguia falar um tá ligado. E eu, um bicho solto, vindo do mundo sem nenhuma regra, sem nenhum tipo de barreira e nem de filtro. E Deus me deu esses 2 grandes amigos. E eu me lembro quanto esses irmãos contribuíram comigo. O que falar de quando nós encontramos a nossa metade? Fala a verdade, irmão. O que seria de um casamento se não houvesse contribuição? É por isso que os casamentos se destroem, porque alguém acha que não tem mais que contribuir com o seu casamento. Isso é uma loucura. Alguém só quer receber contribuição e não quer contribuir mais. Olhe para a tua vida. Veja como você só está aqui hoje por causa de contribuição. Pessoas que levantaram, arregaçaram suas mangas e, sem medir esforços, contribuíram diligentemente para que você pudesse andar mais um pouco, para que você pudesse dar mais um passo, para que você pudesse não se desesperar dentro de uma casa sozinha. Pessoas que contribuíram com você para que você pudesse acordar no outro dia de manhã com alguma esperança de vida. Essa é a verdade. Quantas pessoas, quantos cônjuges não falaram isso? Já diz a Bíblia Sagrada que, Provérbios, se não me falha a memória, que fala que é melhor, eu não vou lembrar agora o provérbio, mas diz que é melhor estar sozinho do que estar com uma mulher rixosa. Porque a mulher que não consegue contribuir com o teu marido, com o seu marido desempregado, o seu marido com problema, ela nunca vai ter uma família estruturada. Mas, irmão, quando uma mulher resolve contribuir com o teu marido, sai da frente. Nós estivemos com o irmão José Vicente e a irmã Ana algum tempo atrás. E nós estávamos juntos numa palestra, ele falando sobre missões transculturais, tal. Aí ele estava lá falando, ele é uma pessoa fantástica, vocês viram ele aqui, tal, não sei o que. De repente ele bateu a mão num copo d'água, o copo, pum, caiu. Quando o copo caiu, a irmã Ana levantou correndo, já foi direto na cozinha, pegou um pano correndo, foi lá rapidinho, passou. Aí os meninos que estavam na coisa falaram: nossa, cadê minha esposa para ver isso aí, brincando? Cadê minha esposa para ver? Por quê? Porque nossa geração, nós temos tanto problema de contribuir uns com os outros que se a gente que derruba, ou se alguém, nossa esposa derruba, fala: não presta atenção na porcaria do copo, não. Dá licença, parece que não está vendo o copo, né? Mas a gente vê uma esposa contribuindo com o seu irmão, com o seu marido. E uma esposa que contribui com o seu marido, irmão, você pode ter certeza de uma coisa, que um marido que está passando por dificuldades na vida, se ele volta para casa e a esposa contribui com ele, ele tem 90% do caminho andado para resolver qualquer tipo de problema na rua. Agora, irmão, ele pode ter 5% de problema na rua, se dentro de casa ele não tem contribuição, ele está ferrado, ele vai afundar. Olha para a tua vida, olha para a tua história e veja se você não está aqui porque pessoas contribuíram com você, pessoas foram generosas com você. Deus usou essa ferramenta. Irmãos,
Deus nos abençoa, não abençoa? Você já percebeu que Deus usa a ferramenta da contribuição para nos abençoar? Já percebeu isso? Quantas vezes que você precisou de suporte financeiro, caiu dinheiro do céu? Não, Deus colocou no coração de alguém que você precisava de ajuda, foi lá, pegou o dinheiro e te ajudou. Deus usa essa ferramenta, chamada contribuição, para que nós possamos continuar caminhando. Quantas vezes, meu Deus do céu, é incontáveis as vezes, se eu olhar para a minha vida e dizer, quantas vezes eu só consegui caminhar na vida porque alguém contribuiu comigo, e porque alguém ainda contribui. Agora, se a gente compreende, diante dessa mensagem, que a contribuição é algo maravilhoso de se receber, e acho que ninguém aqui estava precisando de ajuda e alguém veio ajudar e disse assim, não, eu não quero, vai embora, eu não quero nada de ajuda, a não ser que tivesse revoltado com alguma coisa, mas se tivesse com o coração aberto, falando eu preciso de ajuda, quando bateu a ajuda na porta, você disse, louvado seja Deus, eu estava precisando disso. A gente aceita de uma forma tão gloriosa a contribuição, irmão. A gente aceita. Olha, quando alguém quer contribuir com você, quando alguém quer contribuir com o seu filho, quando alguém quer contribuir com a tua vida, irmão, isso vem como um refrigério para as nossas vidas. Isso vem como um refrigério e a gente fica tão contente, tão alegre, a gente fica tão satisfeito, a gente fica tão maravilhado com a obra de Deus, que a gente fala, meu Deus, Deus levantou essa pessoa para contribuir comigo. Eu tenho certeza, irmão, que Deus levantou o Wagner lá em São Paulo para contribuir com o meu pastorado e para contribuir com um defeito da nossa igreja. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que quando ele começou a falar, era de nós que ele estava falando. Deus estava usando a boca dele para falar de nós. E isso vai contribuir, essa contribuição vai vir como presente para nós. Fala a verdade, irmão. Você que estava trilhando o caminho, procurando uma igreja onde o evangelho fosse pregado, e de repente você encontrou essa igreja aqui, aí veio um dia no culto, ficou desconfiado, sentou aí no canto, né, Fê? Desconfiadão, o que será que está acontecendo aqui? Daqui a pouco mensagem, voltou para casa falando, meu Deus do céu, será que foi só hoje? Aí voltou quarta, aí voltou sexta, aí voltou domingo, aí voltou quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo, anos. E hoje louva a Deus por poder ter um lugar para adorar a Deus com um coração verdadeiro. É tão bom receber contribuição, né, irmão? Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, que a contribuição é uma ferramenta de Deus. Irmão, se é tão bom receber contribuição, por que a gente demora tanto para contribuir, hein? Essa é uma pergunta que a gente tem a fazer. Se a contribuição, se receber contribuição é bom, se receber ajuda é bom, se receber auxílio é maravilhoso, se eu consigo ver Deus em todos os auxílios que eu recebi ao longo da minha vida, Marcelo, por que é que eu não consigo compreender que agora pode ser eu a ilustração de Deus na vida de alguém? O que está acontecendo com a gente, que a gente consegue receber contribuição, mas não consegue dar contribuição? O que está acontecendo dentro do nosso ser, que a gente consegue aceitar de braços dados? Puxa vida, essa pessoa me ajudou, meu Deus, pastor, eu não acredito que o senhor está fazendo isso. Irmão, eu não acredito que o senhor está fazendo isso.
Irmã, eu não acredito que a senhora está fazendo isso. Meu amigo, eu não acredito, meu Deus. Um irmão que está orando, um irmão que está contribuindo, é tão maravilhoso receber contribuição, mas o que acontece com a gente, que na hora de a gente contribuir, a gente tem dificuldade? Qual é o nosso problema? Por que a gente entende a contribuição de coração aberto quando estamos recebendo ela? E precisa de critérios espirituais e revelação e molha o algodão e deixa seco tudo, agora molha tudo e deixa seco o algodão, para que eu possa acreditar que é isso que o Senhor quer que eu faça. Por quê? Por que nós, que só estamos aqui porque alguém contribuiu com a gente? Por que nós, que estamos vivendo uma vida, e estamos talvez hoje de pé, porque recebemos contribuição, por que a gente não consegue ter o mesmo ímpeto e o mesmo carinho, o mesmo amor para contribuir? Por que quando Deus nos chama para contribuir, seja lá qual for a contribuição, a gente tem dificuldades? Por que a gente não tem dificuldade para receber? E por que a gente tem uma imensa dificuldade para dar? O texto que eu li, depois você lê na tua casa, promete que você lê, mas ele vai falar dos macedônicos, da Macedônia, e ele fala uma coisa linda. Se você me permitir, eu já estou terminando, me permita, você me ajuda aí, Renato, por favor? Olha, capítulo de número 8, olha o que ele fala, apóstolo São Paulo fala, dos irmãos da Macedônia. Presta atenção, capítulo 8, verso de número 1, também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, porque essa carta está sendo direcionada à igreja de Corinto, mas ele está testemunhando o que aconteceu com os irmãos de um outro lugar. Olha lá, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Sabe o que está acontecendo aqui? Um povo que, segundo Paulo, estava em tribulação e extrema pobreza. Só que tudo isso se transformou em uma riquíssima generosidade. Eu vos pergunto, o que pode fazer uma pessoa vivendo em extrema pobreza e dentro de uma tribulação? Irmão, que mensagem sexta-feira, vamos falar, irmão, você está perdendo, irmão, você está perdendo, eu estou te avisando, irmão, você está perdendo. Receba essa contribuição do vosso pastor. Vocês estão fazendo o corpo duro, não sei por que motivo, não sei o que está acontecendo com vocês, Deus o sabe, mas vocês, muitos de vocês, se não todos vocês, estão perdendo de ouvir a voz de Deus, irmãos. Nós recebemos uma ministração aqui sexta-feira sobre a dor, que nunca mais a minha vida vai ser a mesma, nunca mais. Nunca mais. Que coisa maravilhosa. Agora olha aqui, ele estava no meio da tribulação, ele estava no meio de extrema pobreza, e tudo isso, tanto a tribulação como a extrema pobreza, foi revertido numa rica generosidade. Olha o que ele vai falar. Porque dou-lhes testemunhos de que, segundo as suas posses, e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente, ou seja, contribuíram segundo a sua posse e ainda acima de suas posses. E como foi tudo isso?
voluntariamente, ninguém o forçou. Até porque, um pouco adiante, nesse texto que nós estamos lendo, diz o capítulo 9, versículo de número 6, aí ele vai começar a ministrar aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele disse assim: ó, isto que eu estou afirmando a vocês, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia fatura, fatura se fará, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza e também não por necessidade, ou seja, tem que ser com alegria, por voluntariedade. Você tem que ser um contribuinte na vida por alegria e não por necessidade. Você não pode contribuir porque você precisa, e você não pode contribuir triste. Nossa, eu estou contribuindo com esse irmão, estou gastando meu tempo e esse irmão não está nem aí para mim. Nós temos que contribuir com alegria. E tem mais uma coisa: temos que contribuir aquilo que está proposto dentro do meu coração e do seu. Como Deus é maravilhoso, Ele não quer nada daquilo que você não queira dar. Mas eu gostaria de convidar a vocês a perceber que muita circunstância da sua vida não teria sido assistida se pessoas pensassem como você. Deixe-me ser duro com a gente. Muitas situações de nossas vidas não teriam sido assistidas se pessoas pensassem como nós pensamos. E como que a gente pensa? A gente pensa primeiro em nós. Se eu puder, eu contribuo. Se der, eu faço. Quando der, eu participo. Quando tiver bom, então aí eu vou querer participar. E a gente, por conta desse sentimento, não consegue compreender que foi por contribuição que nós estamos aqui, e é por contribuição nossa que muitas pessoas também vão experimentar experiências magníficas, porque você, essa noite, em nome de Jesus, há de entender que você precisa contribuir com a mesma alegria com que você recebeu, e ainda recebe a contribuição. Nós precisamos fazer isso. Irmão, qual é a alegria que você recebeu a contribuição? É com essa mesma alegria que você deve contribuir. Aí eu fiquei perguntando: Deus, por que o último verso? Porque parece que o último verso é uma coisa que está destacada de tudo. Ele começa a dizer: olha, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência e da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para com todos. Enquanto eles oram a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça que há entre vós. Ele está falando que outras igrejas estão recebendo a contribuição dessa igreja, e que essas pessoas estão orando fervorosamente porque eles estão contribuindo. Só que aí de repente ele dá um ponto no lance terreno, escreve o seguinte verso: graças a Deus pelo seu dom inefável. É como se Deus tivesse falado para Paulo assim: ó, beleza, já falou tudo o que tinha que falar. Eles estão contribuindo, estão recebendo contribuições, eles estão vivendo, um ajudando ao outro, um servindo ao outro, está maravilhoso. Só que tem uma coisa que você precisa notificar aí: graças a Deus pelo dom indescritível. E eu termino essa mensagem dizendo: graças a Deus pelo dom de Deus indescritível. Você sabe o que é dom? Sabe o que é dom? Dádiva, presente. Dom é presente. E eu pergunto a você: que dom, que presente veio de Deus para as nossas vidas? O que veio embrulhado como presente para as nossas vidas vindo de Deus?
Como se chama o dom de Deus? Como se chama o dom de Deus indescritível, insondável? Como se chama? Como se chama o presente que Deus deu à humanidade que não se pode contabilizar o tamanho do amor? Eu digo, o dom de Deus se chama Jesus. Quantos aqui receberam o presente de Deus? E com maravilhosa gratidão disse: obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu no Calvário por minha vida. Irmãos, diante de tal contribuição, o que faremos nós?